Eu tive que fazer um corte no vídeo passado, aliás, tive que fazer não, ele sofreu um corte abrupto, né? Repentinamente houve um problema técnico aqui, o vídeo foi cortado, embora ele já estivesse caminhando para o seu término. E como eu tive que abrir então um outro vídeo, eu vou dar sequência àquilo que eu estava falando antes, acerca dessa questão do governo da igreja, do poder, né? Fiz menção lá do meu mestre, meu professor, que falava na ambição de poder e que tem feito, e que é uma das consequências, e aí é um grifo meu, é uma das principais consequências que tem feito com que essa coloração, eu digo assim, uma coloração bastante colorida do protestantismo que tem aparecido hoje no cenário brasileiro, essa pulverização, essa proliferação de igrejas que se dizem protestantes e que dizem ser autênticas e apostólicas, que pregam o verdadeiro evangelho, ou seja, isso virou um processo incontrolável, e tudo segundo a visão desse professor que eu tive lá no passado, e que eu estou muito de acordo com a sua visão e sua perspectiva, isso tem tudo a ver com a busca pelo poder, com os caprichos, né, que determinadas pessoas têm, de estarem no centro das coisas, de colocarem o Cristo, que eles dizem que é o Senhor da igreja, colocarem o Cristo alijado de tudo, porque eles é que são, afinal de contas, os donos efetivos da igreja, que em algumas situações, eu também não posso generalizar por conta de cometer uma injustiça, mas em boa parte das situações são igrejas tocadas de uma forma em que a gente possa dizer que são empreendedores da fé. Então esse é um problema. E não custa nada a gente querer também esclarecer uma coisa que é muito mal falado, é muito mal conversado, é muito pouco debatido em termos de teologia no Brasil, é que a reforma protestante ela teve várias nuances, várias colorações no seu nascedouro, que é a Europa. A reforma protestante foi uma reforma protestante a que aconteceu na Alemanha, outra reforma protestante a que aconteceu na Inglaterra, né, e em outros lugares, ou por exemplo na Suíça com Calvino. Então ela teve essas colorações. E ela, de certa forma, acelerou aquilo que a gente chama, que são os países que estavam em formação e que essas novas fronteiras nacionais estavam sendo estabelecidas. Ela acelerou também todo esse processo. Ou seja, aquela questão de uma igreja, aliás, de uma igreja universal, a tal qual o catolicismo dizia, e que essa visão universalista da igreja, neste período, estava amparada por um governo, por uma associação com o braço político, né? E esse braço político, né, esse governo secular, era o Sacrosanto Império Romano-Germânico, né? Então, a reforma veio de forma assodada, ela veio interferir com todo esse processo de uma Europa unida, tendo o catolicismo como sua religião principal e tendo esse Império Romano-Germânico como o soberano, como o império que daria sustentação ao poder religioso, que é o catolicismo, e ao mesmo tempo o catolicismo daria sustentação, a chancela, como se aquilo fosse uma bênção de Deus e que Deus estava abençoando aquele poder secular, né? A igreja também daria de forma recíproca a chancela
deste poder temporal. Então, tudo isso de uma maneira assim, bastante, eu vou dizer que foi um processo, se você começa a analisar as manifestações, as questões históricas que estavam ocorrendo, né, em vários lugares e em épocas ainda pregressas, em épocas que antecederam a esse principal movimento reformador, que foi o luterano, mas a gente percebe que havia toda essa intenção de fazer com que a Europa estivesse cada vez mais centralizada com um poder religioso e um poder secular central. Isso acabou sendo travado, acabou sendo solapado por esse movimento reformador que primeiro começou com Lutero na Alemanha. Então a reforma, que aqui no Brasil soa como uma reforma religiosa, a reforma não é só uma reforma religiosa. A reforma protestante é uma reforma política, a reforma protestante é uma reforma que traz transformações no processo de formação e de educação do homem europeu, na formação educacional e cultural do homem europeu. A reforma protestante ela tem consequências até mesmo do ponto de vista geopolítico. Ela transforma esse ambiente, esse contexto geopolítico da Europa. E aqui a reforma protestante é discutida, debatida, né? Todo ano tem esse momento, o 31 de outubro, né? Que é o dia principal que se celebra, o dia da reforma protestante aqui do Brasil. Essa coisa da relação nossa com a Escritura, da relação nossa, né, com a fé, da nossa relação, né, de acordo com aqueles 5 pontos, a Escritura, a fé, e os demais pontos, mas a gente não pode esquecer que não é tão somente uma reforma que tem esse caráter religioso. Ele tem esse outro lado cultural, educacional, político, geopolítico, as transformações que vão produzindo lá no hemisfério norte, no continente europeu. Essas transformações são transformações radicais, monarquias vão acabar caindo, né? Então, há todo um contexto e toda uma envergadura que precisa ser olhada, né? E que é totalmente desconhecida ou ignorada pelas lideranças, né, tidas como lideranças protestantes aqui neste país. E a gente precisa ter consciência disso. Então, é muito importante que, tendo por base esses contextos históricos, estes contornos históricos, né, a gente tenha consciência de que, se nós não abraçamos a partir de uma perspectiva histórica que leve em consideração esses contextos passados, né, e de que maneira nós nos identificamos com todo este processo reformador que aconteceu na Europa, fica difícil a gente nós termos aqui uma linha mestra para seguirmos, para orientarmos os nossos rebanhos e de a cada dia, a cada instante, né, a gente trazer essas perspectivas de esclarecimentos e de mostrar, né, porque o grande ponto que precisa ser enfatizado aqui é que nós precisamos nós precisamos ter esse contexto de história para que nós realmente saibamos identificar em que momento, em que estágio atual da história do desenvolvimento do protestantismo nós nos encontramos. Porque, como eu disse, nós estamos aqui, e a visão que eu dei aqui para vocês do protestantismo brasileiro é uma visão catastrófica, é uma visão em que tudo está
grandemente pulverizado. Então você não sente qual é a maneira, de que maneira nós nos situamos através desses contornos históricos, dessas perspectivas históricas passadas, das nuances, das colorações de desenvolvimentos históricos que aconteceram desde o início nascedouro do processo reformador na Europa, até que resultasse nos contornos de um protestantismo como esse que nós estamos vivendo atualmente aqui no contexto brasileiro, né? Como nós nos encontramos, de que maneira nós nos encontramos, em que estágio de evolução ou não desse protestantismo nós nos encontramos e o que nós podemos, a partir dessa visão do passado e de uma conscientização do atual momento, estágio em que nos encontramos hoje, como nós podemos projetar algum tipo de futuro ou de outra situação que possamos apontar como alvo a seguir, a alcançar lá na frente. Então é fundamental, é importante que nós tenhamos consciência dessas coisas, que nós tenhamos consciência dessa tradição reformadora que dizemos, que trazemos conosco, né? E de como ela se identifica e de como ela se encontra engajada neste contexto de evolução do pensamento reformador em termos de contexto brasileiro, em termos de cenário, né, de uma reforma protestante que também acabou chegando a este país. Então, obrigado por mais essa atenção. Foi uma tentativa de fazer dar conclusão ao vídeo passado, que, como eu disse, foi abruptamente, né, interrompido, e aqui estou dando sequência ao vídeo anterior e a tudo aquilo que nós já vínhamos discutindo neste vídeo propriamente dito. Então, obrigado mais uma vez, que Deus nos abençoe, e agora nos despedindo deste dia, deste sábado, uma boa noite para todos.